Deus está envolvido em todas as circunstâncias da nossa vida. As pequenas, as grandes, as boas, as ruins, as prósperas, as mal-sucedidas, a minha saúde, as minhas enfermidades. Será que Ele está trabalhando todas as circunstâncias da minha vida? Nós temos aprendido que sim. E eu estava dando uma olhada, porque quando nós lemos esse texto que nós estamos estudando, que é Romanos 8, e Paulo fala isso de uma maneira tão pessoal, e a gente fica pensando assim, o que será que tem acontecido com o apóstolo Paulo, que ele passa essa realidade para mim e para você? Será que é possível, de fato, caminharmos? Eu estava vendo hoje algumas reportagens, e aí você fica, como pastor, sem condições de aproximar dessas pessoas, de dizer para elas que Deus tem um plano, e que esse plano é muito maior do que os propósitos, aliás, muito maior do que os problemas, e que a promessa das Escrituras é uma promessa grande, além da minha e da sua circunstância. Mas se a gente fica olhando famílias quebradas, hoje eu vi um representante da família daquela menina que o próprio cunhado a matou. Quer dizer, ele está falando que não, né? Ele fez alguma jogada lá no tribunal, mas as provas são contundentes, ele é o assassino. Aí eu fico pensando, como que é que essa família vai conseguir suplantar isso, ou seja, dar a volta por cima e continuar conversando, vivendo, convivendo uns com os outros. Aquele da família do policial que o principal suspeito é o filho. Então, os avós, os tios, não estão acreditando na versão da polícia, não estão entendendo por que aquilo aconteceu. Então, quando a gente começa a pensar que há algo que parece ser, de fato, a exceção disto, então a pergunta seria, será que não é o Paulo não enganou aqui? E será que não é alguma coisa ou algumas circunstâncias? Será que ele não está dizendo que algumas coisas fogem a esse princípio? Como toda regra tem exceção. Será que Deus perdeu o controle? Aí eu fui ver de Paulo, irmãos. Eu quero ler com os irmãos o que Paulo sofreu, para a gente entender o que Paulo está falando. Não é? 2 Coríntios capítulo 11. Tem outros textos que ele fala alguma coisa com relação a isso, mas eu quero ler com os irmãos, só para a gente ter mais ou menos uma dimensão de quem é que está dizendo isso. Porque algumas vezes a gente diga alguma coisa apenas por um conhecimento teológico. Mas Paulo está dizendo de algo que o Espírito de Deus já colocou em prática na própria vida dele. Ele está dizendo que é possível sim. É possível viver dessa maneira, é possível entender, caminhar e desfrutar desse controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Mas depois de lermos isso aqui, eu quero responder a pergunta, como que pode? Né? Então vamos ler lá. Eu vou ler para os irmãos, vocês vão acompanhando aí. 2 Coríntios 11, 22 até o 31.
Paulo está mostrando que acompanha aqui a defesa dele. Esse capítulo é a defesa de Paulo como apóstolo, como mensageiro aos gentios. Paulo está levantando uma defesa, uma apologia. E agora Paulo fala que houve várias situações de sofrimento, de constrangimento, de dor na sua vida por amor ao Evangelho. E aí quando a gente lê essa porção das Sagradas Escrituras, nós vamos entender que Paulo, ele tinha uma praxe do que ele está falando, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. As coisas boas, as coisas ruins, a saúde, as enfermidades, os projetos bem-sucedidos, os projetos mal-sucedidos. Então, todas as coisas Deus trabalha conjuntamente para o nosso próprio bem. Vamos ver lá, olha o que ele diz. Eles são hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. É o mesmo escritor que está dizendo: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pode viver, tem como viver esse estilo de vida? Paulo responde sim. Ao reconhecer a providência de Deus, o seu controle sobre todos os eventos. E se não entendermos isso, irmãos, vamos sempre ver as dificuldades como inimigos, não como caminhos para Deus abençoar-nos. Porque às vezes, mediante ao que nós somos expostos na teologia brasileira, o evangelho brasileiro, irmãos, pregado, é um evangelho que nos tira do caminhar real com Deus. É o evangelho da prosperidade. É o evangelho de que não há problemas. É o evangelho de que tudo é perfeito. É o evangelho que nós não somos cauda, nós somos cabeça.
É o evangelho dos cabeções, que tudo é cabeça, né? É o evangelho de que você não nasceu para ser pobre, que você não nasceu para ter dificuldades. Então, quando a gente olha para esse texto de um gigante, né? Um gigante espiritual que é o apóstolo Paulo, ele diz dos sofrimentos dele assim, e se você começa a sentir dor. Você começa a sentir a dimensão do que sobreiro esse servo de Deus sofreu. Quer dizer, isso ele está pondo para fora que sofreu. Quer dizer, ele está falando que sofreu até com próprios irmãos da igreja. Ele está falando, isso é o que está de fora, o que está por dentro. Quando havia escândalo, o coração dele se entristecia. Quando havia fraqueza, ele se sentia abalado com a fraqueza da igreja. Então, todos nós, irmãos, que estamos aqui, tirando o PP e tirando a pequenininha lá, todos nós somos velhos o suficiente para entendermos que coisas desastrosas na minha e na sua vida, Deus convergiu para realidades de bênçãos. Que parecia ser um desastre, que parecia ser algo que iria destruir, trazer tristeza, Deus agora trabalhou na minha e na sua vida essa realidade. Deus controla tudo, irmãos. Isso que nós somos instruídos aqui. Deus controla tudo. Não somos nós, não é a mãe natureza, que na realidade a natureza ela é apenas um útero que gera aquilo que Deus plantou nela. Ela não cria nada. Tudo que está nela foi um comando de Deus para que ela fizesse. Ela produz porque é assim que Deus determinou que ela fizesse. É um útero em contínua atividade. É só plantar que germina. É só jogar a semente no chão que germina. Porque esse é o comando de Deus, é igual um útero de uma mulher. Comando de Deus para um útero de uma mulher é exatamente isso. O ciclo da concepção e de gerar um outro semelhante, isso é um comando de Deus. Então a mulher em si está cumprindo o seu papel e a terra também. Mas nem tão pouco acaso o Senhor governa a história. O Senhor comanda a história. O Senhor governa o navio da história e o conduz para cumprir exatamente o seu divino propósito. Então eu quero, irmãos, com isso, continuar trabalhando o nosso estudo que nós estamos fazendo. Eu quero apenas citar eu estava lendo um sermão do Spurgeon hoje, e eu gosto do Spurgeon, os irmãos sabem que eu leio uns 2 sermões dele por semana, e hoje encontrei um sermão dele sobre Jeremias 18, e eu li, e eu vi uma citação dele que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: você já ouviu falar de um homem que teve sua saúde por estar doente? Então, esse é um cristão. Ele fica rico pelas suas perdas. Ele sobe por suas quedas. Ele continua sendo empurrado para trás, e ele vive morrendo, mas ele cresce em vida, enquanto ele diminui. Ele fica cheio por ser esvaziado. Se as coisas ruins trabalham tanto para ele, tão bem para ele, imagina as coisas boas, o quanto vai trabalhar bem para ele. Se ele pode cantar em um calabouço, e aqui ele está referindo a Paulo e a Silas, quão docemente ele vai cantar no céu. Ou seja, se ele tem no seu coração um hino de louvor ao Senhor enquanto ele está no calabouço, imagina o que ele vai fazer
quando ele estiver junto ao Senhor. Então, irmãos, eu quero com isto trabalhar com os irmãos aquilo que eu tinha colocado. Eu traduzi apenas com essas palavras, mas eu quero trabalhar com os irmãos a segunda ideia, o propósito por trás desse grande plano de Deus. Qual o propósito que Deus tem no coração ao encher-nos enquanto esvaziamos, ao dar-nos saúde enquanto adoecemos, ao levantar-nos enquanto caímos, ao trazer realidades que nós não pensaríamos que elas chegariam devido às circunstâncias? Qual o propósito por trás desse plano? Verso 29 de Romanos 8. Qual o objetivo por trás do plano de Deus em fazer, em ajuntar e fazer com que todas as circunstâncias, por mais adversas, concorram para o bem daqueles que amam o Senhor? O que está por trás disso? O que está por trás? Qual o propósito por trás desse plano? Quem gostaria de ler aí? Eu vou ler o 29 e alguém me diz qual é o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual o propósito? Qual o propósito de Deus em tudo isso? Está aí no versículo. Exatamente. O propósito de Deus é conformar-nos ou dar-nos a forma humana de Cristo. E o que é interessante, irmãos, que essa palavra traduzida por conformar é uma palavra que significa uma semelhança de dentro e de fora. É algo que parece com Cristo, mas não é só de fora. Eu não vou ficar com a cabeça pendida, fazer uma cara de piedade. Não, dentro de mim isso tem que acontecer como realidade. Então o trabalhar de Deus é um trabalhar que vai esculpindo na minha vida algo que vai formando a imagem de Cristo em mim. Esse é o projeto de Deus. O propósito de Deus, ao trabalhar todas essas coisas, é conformar-me, ou dar-me a forma de dentro e de fora, a forma de Cristo. Então, quando alguma coisa estiver acontecendo com você, e estiver doendo, porque às vezes dói, e quando Paulo diz isso que ele diz em 2 Coríntios, de dor, de sofrimento, de açoites, irmãos, açoites são muitas chibatadas. 40. E ele contava. Ele contava, irmãos. Porque ele sabe que numa delas faltou uma. Faltou uma. O próprio espancador errou na conta. Então, isso é dor, estava cortando a sua carne. Então, quando nós percebermos que alguma coisa está cortando, põe no seu coração, é o cinzel do Senhor que está esculpindo você a semelhança de Cristo. E o que é interessante, irmãos, que a gente não para pensar nisso.
Porque o evangelho que nós estamos acostumados e o evangelho que nós queremos abraçar é o evangelho sem dor. É o evangelho sem dificuldades. É o evangelho que flui sem tempestades. Então, esta realidade, irmãos, de um evangelho sem o esculpir de Deus, sem o trabalhar de Deus, não é o evangelho de Jesus. Paulo diz o seguinte: eu tenho sofrido todas essas coisas por amor ao evangelho de Cristo. Deus foi formado na realidade histórica, aliás, Jesus Cristo foi formado na realidade histórica de Paulo. Quando Paulo abria a boca para dizer acerca da sua experiência com Deus, ele estava falando de algo que ele tem experimentado. Quando ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, conjuntamente, todas elas. É porque ele já havia experimentado isso. Deus tinha lhe dado uma mensagem existencial, para depois dar-lhe uma mensagem para pregar, escrita, para que as pessoas pudessem ler, pudessem aprender dessa realidade. Então, o esculpir de Deus, na minha e na sua vida, o trabalhar de Deus, é exatamente o cinzel de Deus para dar a mim e a você uma conformidade de Cristo. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós resmungamos, irmãos, do trabalhar do Senhor. Nós temos, irmãos, que nos permitir ser transformados à imagem de Jesus. E às vezes nós revoltamos. Às vezes nós abandonamos. Às vezes nós não queremos o trabalhar de Deus. É muito duro. É muito difícil. Deixa eu aqui na minha vida mesmo. Hoje eu conheci um rapaz, dificilmente a gente conhecer um xará. É difícil achar um Ezequiel como xará. Aí eu conheci hoje. Aí eu perguntei para ele assim, você já é profeta? Ou você só tem um nome de profeta? Porque esse nome é muito pesado, cara. Nunca vi mais magro, mais gordo. Hoje foi a primeira vez. Aí ele disse, ainda vai demorar. Falei, cuidado, cara. Cuidado. Demorar pode ser tarde. Pode ser tarde. Você carrega um nome de peso. Agora, esse nome não vai significar nada na sua história se você não historificar o Deus desse nome. Deus é fortaleza. Esse El aí não é um complemento para tornar o seu nome bonito. É Ezequiel. Isso aí é um Deus que está envolvido nessa realidade. O Zé que é você. O El é o Deus que dá sentido a esse nome. Ele me passou logo para o outro, fechou a porta, não quis nem saber. Mas não tem problema. Às vezes, mas vai, toda vez que amanhã ele vai me ver de novo. E eu vou cumprimentá-lo novamente. Vou cumprimentá-lo novamente. E aí, Ezequiel, tudo bem? Está pensando naquilo que eu te disse ontem? Vou dizer isso amanhã. Não é? Então, irmãos, às vezes nós não queremos. Por quê? Porque nós não nos deixamos, nós não permitimos a Deus, nós queremos sair logo. Olha uma das nossas orações rápidas. Senhor, me livra das tribulações. Já pensou se Paulo tivesse orado isso, irmãos? Já imaginou quantas vezes Paulo se colocou na brecha pelas igrejas? Imagina aquele camarada descendo o braço numa igreja, irmãos. Ele não dormiu à noite depois disso. Certeza absoluta. Eu não preciso de ter convivido com Paulo, basta ler Paulo.
Basta ler apenas isso. Se tiver só esses versículos de 2 Coríntios que nós acabamos de ler, se tiver só isso falando de Paulo, nós já poderíamos traçar um perfil desse Paulo. Não precisava de mais nenhuma informação. Era um homem sofredor. Era um homem que tinha uma causa no mais profundo da sua alma e abraçou isso até as últimas consequências. Apanhou, passou fome, com nudez, aí ele vai falando tudo aquilo, irmãos. Imaginem vocês. Um dia que o chuveiro não funciona, num dia como esse, haja falatório dentro de casa. Agora imagine, ele passou frio. Imagine alto mar, irmãos. Noite e dia, sem conseguir ver uma pontinha de terra. Por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele diz assim, aí a gente pega aquele versículo e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não, e o problema é o seguinte, pode mesmo? Então vai passar a fome, vai passar a nudez para ver se essa realidade, ela consegue suplantar a realidade da sua vida espiritual. E Paulo está dizendo, irmãos, que quando Deus trabalha isso, Ele trabalha com um propósito. É esculpir-nos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos de envelhecer, irmãos, e parecermos com Jesus. Parecermos com Jesus. Não sei quem me falou, essa semana, quem foi que me falou? Não sei se foi o Everton. Mas alguém me diz assim, eu conheci aquele pastor que o senhor falou. Eu perguntei, que pastor? O Chiquinho, o Leonardo Scalvic. Eu disse assim, o que você achou? Ele falou assim, quando eu ouvi, eu senti tudo aquilo que o senhor falou. Ele abre a boca, a gente cala. Tamanha a presença de Deus na vida dele. Ele está com quase 90, irmãos. Eu o conheci há 30 anos atrás. Ele foi meu professor, meu reitor e meu pastor há 30 e tantos anos atrás. 33 anos atrás. Ele já era uma bênção. Imagina hoje. Que ele está há 33 anos sendo esculpido para parecer com Jesus. Ele já parecia. A sua humildade, a maneira que ele falava, penetrava a alma da gente. Imagina hoje. Então eu e vocês, irmãos, o alvo de Deus em todas e qualquer circunstância é para esculpir-nos a imagem de Cristo em nós. É para parecermos com Cristo, irmãos. De fora e de dentro. De fora e de dentro. É quando bater o olho em nós, falar assim, esse camarada tem alguma coisa com Jesus. E quando nos conhecer, tinha certeza que ele tinha alguma coisa com Jesus. Não é só a cara, não. As atitudes, as reações, as ações dele parecem com Jesus. Mas nós precisamos fazer isso. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 3,18. Alguém leia. Olha aí, então é aquilo, vai ser, não é de uma vez. Até que para parecer com Jesus tem que vir muito cinzel por aí, muito enxó. Deus vai trabalhar, vai ter que arrancar muita coisa. Não é? Então ele vai dizendo de glória em glória. Não é? Como diz o salmista, de força em força, cada um vai se apresentando a Deus em Sião. De força em força. Ou seja, eu e vocês vamos caminhando, Deus vai trabalhando, Deus vai forçando e conformando
a nossa caminhada até encontrarmos com o Senhor. Um texto que eu gosto, irmãos, é Romanos 12, 2. O que esse texto nos diz? Então veja aí, olha o que ele está dizendo. Eu quero só dar uma traduzida diferente para os irmãos entenderem o que ele está falando. Olha, não copie o comportamento do mundo, nem os seus costumes, mas deixem Deus transformá-lo em uma nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Como é, irmãos, que Deus vai mudando a maneira que eu penso? Eu vou agradecendo a Deus por todas as circunstâncias, porque eu entendo que Deus está trabalhando incansavelmente na minha vida, nas minhas circunstâncias, para esculpir em mim a imagem do seu Filho. Isso muda aqui a cabeça. Nós não podemos olhar, irmãos, para as circunstâncias como nossas inimigas, ou as situações como contra nós. Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida com relação a isso? Abra a sua cabeça e deixa Deus trabalhar. Abra o seu coração e deixa Deus esculpir você. Aprenda, porque se você não aprender, vai repetir. O que é a palavra lá do Spurgeon, que não sai da minha cabeça? Qual foi a analogia que Deus fez através de Jeremias no capítulo 18? De Jeremias. Quem se lembra? Do oleiro. Olha, desce lá embaixo. Dá uma olhada, vai lá na olaria e veja o olheiro trabalhando. O que ele está fazendo? Ele está esculpindo um vaso. E ele pode ir moldando o vaso. Ele está trabalhando o vaso. Pergunta a esse povo se eu não posso fazer a mesma coisa. Eu sou oleiro, vocês são o barro. Nós tínhamos um hino que eu gostava, um cântico que eu gostava muito dele. Qualquer dia desse você põe ele aí no seu repertório. Quebra-me e faça-me de novo. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Olha, como isso é interessante, irmãos. Não só num cântico.